E vamos lá, nós estamos numa série de mensagens que chama o quê? Você podia falar para mim? Se você não souber, meu Deus. Já colocou. Boa, Bia. Ajudou essa galera aí. Você ajudou essa galera. Gente, o nome da série é Para Dias Difíceis. Nós estamos terminando essa série hoje. Eu acho que vai encerrar essa série hoje à noite, né? Graças a Deus eu não fiquei com a responsabilidade de encerrar dessa vez. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para dias difíceis. Nós estamos já há alguns domingos conversando sobre isso. Rubão, pode abaixar um pouco o meu retorno aqui. Nós estamos há alguns domingos falando sobre isso. E eu pensei muito sobre esse tema. Eu fiquei naquele deserto criativo que eu sempre fico quando eu vou ministrar. Embora eu que tenha dado a ideia da série, eu falei, essa série vai ser muito boa de ministrar, vai ser muito fácil, para dias difíceis. Se for pensar na vida do crente, a vida do crente é 100% de dias difíceis e é aquele 99% de dia difícil e aquele 1% que é tudo bem. Aqui, a gente ainda vai viver um tempo de plenitude lá no céu. Mas aí eu fiquei pensando sobre isso. E Deus me levou a esse texto de Efésios 3,14. Eu estou num tempo assim que eu estou estudando bastante esse livro de Efésios. E aí eu me deparei com esse texto, que diz assim: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Você consegue ler isso para mim? Todo mundo junto. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Efésios 3,14. Então vamos lá, para dias difíceis. O que será que a gente quer dizer quando a gente fala essa expressão específica? Dias difíceis. Você tem coragem de me falar, daí do seu lugar, o que passa na sua cabeça quando você ouve essa expressão, dias difíceis? Você tem coragem? Pelo visto não. Pelo visto ninguém tem coragem. E é exatamente por isso que eu passei. Eu passei por um momento que eu olhava e falava assim, bom, beleza, dias difíceis. Nós sempre temos essa questão dos dias difíceis. A Bíblia vai falar sobre o dia mau. A Bíblia vai usar o termo tribulações, provas, para falar exatamente sobre isso, dias difíceis. E o mais engraçado é que por mais que a gente tente descrever, sempre vai ter no nosso coração ali um grande mistério. Porque eu posso escolher algum de vocês, eu não vou fazer isso, mas eu posso escolher um de vocês e falar assim, e aí, o que é um dia difícil para você? E alguém pode falar sobre alguma experiência ruim que passou. Alguém pode até pensar no ranking dos piores dias da vida dela até aqui. Mas algumas outras pessoas podem pensar num problema, num dia temeroso que ainda não chegou. Eu sou esse cara. Eu sou um cara, abrindo meu coração para você, eu sou um cara que sofre muito de ansiedade. Eu sou um cara muito ansioso. Então o tempo inteiro eu estou preocupado com o que ainda não chegou. Com o que 99% das vezes nem vai chegar. Mas eu estou criando na minha cabeça problemas e dias difíceis. Eu estou sempre imaginando, como será que vai ser no dia que acontecer isso? Por exemplo, uma coisa que eu penso muito. Eu penso em como vai ser se um dia eu perder meu pai ou minha mãe. Antigamente eu pensava muito em como seria se um dia eu perdesse meu avô e minha avó. Sabendo que isso poderia acontecer e pelo ordinário, pelo normal, é o normal que os avós voltem para casa antes dos filhos, antes dos netos. Que os pais voltem para casa antes dos filhos. Então tem uma coisa que é uma ordem meio que natural, que às vezes se quebra. Mas aí a gente podia falar sobre lutas, a gente podia falar sobre lutos, a gente podia falar sobre desafios financeiros, a gente podia falar sobre qualquer coisa desse tipo, porque tudo que viria na nossa cabeça seria em relação a sofrimento, a derrota, a destruição. E nada
disso nós estamos isentos. Eu ministrei há alguns meses aqui atrás, num mês que talvez foi o mês mais difícil da história da nossa igreja, o mês que a gente perdeu 2 pessoas queridas aqui, num período muito curto de tempo, assim, foi um vendaval, foi uma coisa que a gente ainda está tentando superar, com desafios diários acerca disso, mas enfim, nós perdemos algumas pessoas daqui da nossa comunidade de fé, pessoas muito importantes, e eu precisei ministrar sobre perseverança em meio ao sofrimento. E aí eu ministrei uma mensagem que eu chamei de perseverança até o fim do sofrimento. E nessa mensagem eu usava um texto de Tiago lá, o texto que falava assim: alegrem-se, vocês que passarem por provas, por tribulações, sintam-se alegres, porque essas provas vocês passarão. Essas provas são diversas, são de diversos tipos. E aí eu coloquei alguns pontos que fato é que a gente passa por tribulação, mas fato é também que essas tribulações são diversas, são de diversas formas e diversas naturezas, mas fato é também que a gente passa por elas. Fato é de que a gente não fica nas tribulações, a gente passa, a gente rompe, a gente vai além. E essa mensagem foi uma mensagem muito difícil de pregar, uma mensagem muito dura de pregar. E aí agora eu me deparo com isso, com os dias difíceis. E o curioso é que a única coisa que eu consegui entender em relação à expressão dias difíceis é que nós estamos, como igreja, vivendo os dias difíceis. É lógico que a gente tem as nossas realidades pessoais. É lógico que nós temos os nossos desafios pessoais, nós temos os dias ruins como pessoas, como indivíduo, mas no coletivo, os dias estão bem difíceis. Para pensar aí, doença, check. Aí quando a gente pensa que está dando uma suavizada, a gente começa a ver a luz no fim do túnel, aí vem alguém e fala assim, não, agora tem uma nova versão, atualizaram, e agora pode matar mais gente, então, pelo amor de Deus, estamos presos de novo, estamos sem o horizonte de novo. A realidade que a gente vive é uma realidade de desigualdade, uma realidade difícil, uma realidade de imoralidade. O tempo inteiro o mundo tenta colocar coisas na nossa cabeça que não condizem de nenhuma maneira com o que é bíblico, com o que é sagrado, com o que é separado para nós. Aí a gente enfrenta um desemprego em massa no país. Aí a gente enfrenta também uma crise econômica absurda. Pelo amor de Deus, são dias difíceis. Nós estamos de fato no olho do furacão. Eu acho que todos os tempos têm suas particularidades, mas esse tempo que a gente está vivendo, pelo amor de Deus, já deu. Pega leve, vai com calma. A gente está cansado de apanhar. E aí o natural é que a gente pense aí nos nossos problemas, que a gente pense no que está à nossa volta, no que nos cerca, e aí a gente vai para a Bíblia, começa a pensar nos heróis da fé, entender sobre essa realidade, e tem um cara que é um herói da fé, e você já deve saber quem é, por causa do texto, mas é o apóstolo Paulo, o grande Paulão. Esse cara, ele entendia exatamente o significado de dias difíceis. Ele escreveu lá em 2 Coríntios 11, 23 assim, ó: fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes eu recebi dos judeus 39 açoites.
3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei noite e dia exposto à fúria do mar, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio, a nudez, e além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Eu não sei se você entende da mesma forma que eu, mas eu entendo que Paulo pode nos ensinar o que nós devemos fazer diante de dias difíceis. Você concorda comigo? Levanta sua mão assim se você acha que a gente deve escolher Paulo como um herói da fé para os dias difíceis. Ai, graças a Deus que vocês estão comigo. E o assunto então dessa noite é: para os dias difíceis, ore. Repita assim: para os dias difíceis, ore. Inclusive nessa carta aqui de Paulo aos Efésios, Paulo estava preso, estava numa prisão em Roma, e a situação dele ali não era a situação boa, assim, não era das melhores. Ele estava enfrentando esses tais aí, esses dias difíceis que a gente está falando. E aí, por conta disso, ele escreve lá: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. E tem algumas coisas que me chamam a atenção nesse texto. A primeira coisa, e aqui é só um parêntese, a primeira coisa é que os judeus, eles não tinham costume de se ajoelhar para orar. Eles nunca faziam isso. Eles oravam em pé sempre. Quando a situação era extrema, quando a situação era muito crítica, eles ajoelhavam. E Paulo estava falando aqui: não, nessa situação eu vou me ajoelhar. Ele estava quebrando o protocolo. Ele estava falando assim: eu vou me humilhar, eu vou me entregar nessa oração. Essa oração aqui não era aquela oração decorada, aquela oração que a gente faz sem nem perceber, que a gente faz no automático. Pai, abençoa essa comida, tchau, amém. Não era nada parecido com isso. E isso me fez pensar em: quantas vezes será que nós temos orado de verdade? Quantas vezes nós temos nos entregado, conscientes de que o que nós fazemos ali é uma coisa extrema? Quantas vezes você tem orado assim? Eu fiz essa pergunta para mim. Minha resposta foi que eu quase nunca tenho feito isso, a não ser que a água esteja quase me afogando. Eu quase nunca tenho me desesperado na presença de Deus. Eu quase nunca tenho tomado medidas drásticas na presença de Deus. E aí a segunda coisa que me chama a atenção é que ele fala que se ajoelha diante do Pai. Isso mostra uma coisa, mostra que ele tinha total noção de quem estava ali com ele. Ele tinha total noção de que aquela oração não era uma oração vazia, não era uma oração lançada ao acaso. E aí eu fiquei pensando nisso, em quantas vezes eu tenho orado sabendo que Deus está diante de mim. Quantas vezes eu tenho orado sabendo que aquelas palavras que eu estou falando, elas não vão para o teto, elas não vão voar, elas não vão fazer nada. O que elas vão fazer é sair da minha boca e entrar no coração do Pai, no coração do Criador, no coração do Rei de todas as coisas. E aí eu pensei nisso e mais uma vez eu fui super infeliz. E descobri que poucas vezes eu fecho os meus olhos para orar com a noção não uma noção vazia, mas a noção consciente de que Deus está ali ouvindo a minha oração e intercedendo por mim. E aí eu tenho essas duas verdades para você. A primeira verdade que eu tenho para você é: ei, você pode se entregar na presença de Deus. Você pode se ajoelhar. Eu não estou falando do ato físico, mas eu estou falando do ato de coração, do ato sentimental, de se entregar na presença do Pai.
E a segunda coisa é que você pode ter a certeza de que essa oração que você está fazendo não é ao acaso, mas é ao Deus que domina todas as coisas. O mínimo pedido que você faz, o pedido mais simples que você pode fazer, é uma oração que sai da sua boca e entra direto no coração de Deus. Será que isso muda ou não muda a nossa percepção acerca desse texto aqui? Acerca do que Paulo estava dizendo aqui, que ele vai se ajoelhar. Inclusive alguns teólogos apontam que nesse momento é a descoberta de Paulo da maior arma da igreja, da maior arma do cristianismo, que é a intercessão. Devia ter tido um monte de glória a Deus aí. A maior arma do cristão é a intercessão. Porque o que acontece é o seguinte, nesse texto aqui ele fala dessa oração dele, dessa oração dedicada, dessa oração entregue, e dali para frente Paulo segue orando, ele segue orando preso, e enquanto ele ora as coisas acontecem. Deus cuidava da igreja, Deus equipava a igreja, Deus fazia a igreja amadurecer, enquanto o responsável pela igreja estava preso orando. Olha como a oração tem poder. Sabe de uma coisa, quanto mais você conhece a Deus, mais você quer conversar com Ele. Não existe evangelho sem oração, não existe crente sem oração, não existe avivamento sem oração, não existem conversões sem oração, não existe nada sem oração, porque a oração é o nosso canal com o nosso Pai. E Ele diz que sem Ele, nós não podemos fazer nada. É hora da gente abrir os nossos olhos para isso. É hora da gente começar a olhar para os nossos heróis da fé e aprender algumas coisas com ele. Sabe por quê? Porque quando Samuel estava orando, Samuel dizia assim, ó: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vocês. Quando a gente deixa de orar uns pelos outros, a gente peca contra Deus. Quando Daniel ora, Deus tranca a boca de leões famintos. E a Bíblia relata que naquele momento começa uma batalha espiritual naquele lugar. Neemias, que era um governante, que era um governador, que era um estrategista, ele começa a orar acerca de uma cidade que estava há 142 anos debaixo de escombros. E aí, diante daquela oração, o Espírito Santo o motiva, e o que acontece é que em 52 dias, os muros estavam reconstruídos. O texto de Tiago 5,17 diz assim: Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu na terra, durante 3 anos e meio, e ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. É isso que a nossa oração faz. E aí Jesus também ensina a gente, porque Jesus lá no Jordão ora, e o que acontece? O céu se abre, o Espírito de Deus desce, e a voz do Pai aparece e diz assim: esse aqui é o meu Filho amado, e nele eu tenho prazer. Paulo ora, e Paulo continua orando. Paulo ora nas casas, Paulo ora nas sinagogas, Paulo ora nas prisões. Paulo não para de orar, e aqui ele diz: por isso, para isso, eu dobro os meus joelhos. Se a gente olhar para a igreja, se a gente olhar para a história da igreja, nós vamos ver os pais da igreja orando, nós vamos ver os mártires orando, nós vamos ver os reformadores orando, nós vamos ver os avivalistas orando, nós vamos ver uma igreja de joelhos, e quando a igreja está de joelho, é aí que ela marcha, é aí que ela avança, é aí que ela corre, e ela não corre ao vazio, mas ela corre na direção da eternidade. Essa é a noiva de Jesus, uma noiva que tem relacionamento pessoal com o noivo, e uma noiva que caminha, que corre diretamente para os braços do noivo dela no altar. É essa percepção que nós temos que ter da igreja, uma igreja que se relaciona com o noivo. Mas isso aqui é pouco acerca da nossa oração. Eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas que acontecem quando a gente ora.
A primeira coisa que acontece quando a gente ora é que quando oramos, o poder vem. Fala assim: quando oramos, o poder vem. Esse poder que a gente está falando aqui é o Espírito Santo. E como a igreja precisa do Espírito Santo? Nós temos vivido um tempo de igrejas até lotadas de pessoas, mas vazias do Espírito Santo de Deus. Nós vivemos um tempo que as maiores faculdades de teologia, os maiores seminários têm formado ateus todos os dias. Nós vivemos um tempo que as maiores catedrais que presenciaram os maiores avivamentos na Europa, na África, nos Estados Unidos, vivem hoje um vazio imenso. Eu estava na semana passada no GKPN, lá em Curitiba, e a gente estava conversando sobre uns projetos, e o Dr. Elias Dantas falou assim: eu tenho um projeto que vai começar em março, e eu queria contar com vocês. E esse projeto é: as igrejas, as grandes igrejas, as catedrais que John Wesley pregou, que Spurgeon pregou, essas igrejas estão sendo leiloadas na Europa, porque não tem um pastor, porque não tem uma ovelha, porque não tem ninguém e nada. E aí ele falou assim: e o meu projeto vai começar em março, em Roma. Se preparem aí, vocês pastores, porque vocês vão me auxiliar nisso. Eu vou arrendar por 5 anos algumas catedrais, as principais catedrais do Evangelho. Eu vou arrendar por 5 anos. A proposta já está feita, a proposta já está aceita. E eu vou ocupar essas catedrais com alguns pastores de vocês. E esses pastores serão responsáveis por encher aquelas catedrais de novo, para não deixar a história do cristianismo morrer. Eu não posso morrer, ele falou assim: eu não posso morrer antes de tentar pelo menos isso. E já está feito. A carta já está na mesa, começa em março, começa dia 13 de março esse projeto, chama Revitalização da Igreja na Europa. Olha a situação que nós estamos vivendo, é uma situação de um evangelho completamente frio, nos lugares que o evangelho incendiou corações. Esses são dias difíceis, e para dias difíceis, ore, porque quando a gente ora, o poder vem. A história de Pentecostes você deve conhecer muito bem, mas Jesus, antes de ascender aos céus, fala assim: fica aqui em Jerusalém para os discípulos, fica em Jerusalém até vocês serem revestidos do poder que vem do alto, do poder que vem de cima. Ele estava falando do Espírito Santo, mas os discípulos não sabiam do que ele estava falando. E aí 120 discípulos de Jesus permaneceram em Jerusalém. Eles começaram a se reunir no cenáculo, e eles oraram por 10 dias, sem hesitar, sem medo, totalmente motivados pela promessa daquele Jesus ressurreto, que falou: fiquem, permaneçam em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos. E aí você sabe o que aconteceu, né? O Espírito Santo desceu, as línguas foram repartidas como de fogo, começou um reteté, começou um sapatinho de fogo, começou um olhar para a cara do outro, e caía, ficava em Nárnia, entregue no Espírito Santo, e começou um xabalaba para cá, um negalamba para cá. E eu acho que esse é o momento bíblico que eu mais queria participar, porque eu gosto de festa, eu gosto de bagunça, e eu imagino que foi uma bagunça absurda aquilo. Foi a primeira vez que aquelas pessoas presenciaram o Espírito Santo dentro delas, queimando, falando através da boca delas, operando cura, operando libertação, e dali para frente o que aconteceu foi o que para aqui em você agora.
Aqueles caras foram tão motivados pelo Espírito Santo, que eles não pararam, eles foram açoitados, eles foram surrados, eles foram dados como mortos, mas a única coisa que tinha no coração deles era: ei, vá adiante, porque vocês estão revestidos do poder que vem do alto. E eu queria falar isso para vocês: ei, vá adiante, não hesite na promessa que Jesus já te deu, porque vocês são revestidos do poder que vem do alto. Não hesite na sua missão, não hesite no ide, porque vocês são revestidos do poder que vem do alto. O Espírito Santo desceu e ele não subiu mais, ele ficou, ele está aqui entre nós, ele está no seu coração e no meu coração. Está na hora da gente parar de deixar o evangelho cada vez mais quadradinho. Está na hora da gente dar liberdade para o Espírito Santo de verdade. E aí a gente continua orando, porque os dias são difíceis. E quando a gente ora, acontece mais uma coisa: quando oramos, o avivamento vem. Eu vou falar de novo: quando oramos, o avivamento vem. Esse desenho que eu coloquei aí é o desenho da fachada do templo da Rua Azusa, onde aconteceu o avivamento da Rua Azusa. E aí eu coloquei ali alguns anos de avivamentos. 1603 foi o avivamento dos puritanos. Depois 1740, se eu não me engano, foi John Wesley. Depois vem Spurgeon. Depois tem o avivamento de País de Gales. Depois tem o avivamento da Coreia do Sul. Aí tem o avivamento da África. Depois tem o avivamento da Rua Azusa. E ali eu coloquei 2000 e... Quando é que vai acontecer isso com a gente? Quando é que a gente vai viver esse avivamento? Sabe, Deus nos livre de apenas ler sobre os avivamentos. Deus nos livre de apenas contar: ei, houve uma época, então tão distante, que Deus visitou seu povo e a presença dele era palpável. É bom lermos, é muito bom nós lermos. É bom a gente entender o que aconteceu em Jerusalém, o que aconteceu em Antioquia, o que aconteceu em Éfeso, o que aconteceu lá na Reforma, o que aconteceu na Inglaterra, no País de Gales, na Coreia do Sul, na África, nos Estados Unidos. Mas o que nós não queremos é ficar só no saber. O que nós precisamos é experimentar isso. O que nós precisamos é: ei, o avivamento precisa acontecer aqui. Teve esse grande avivamento que eu falei da África do Sul, e ele aconteceu em 1966 ali, eu confundi as datas. 1966 aconteceu o avivamento na África do Sul, e o pastor que viveu esse avivamento de perto, ele é um pastor chamado Erlo Stegen. Só que ele só foi começar a escrever sobre isso, os crentes viveram aquilo, foi um negócio que foi mundialmente conhecido, mas ele só foi dar o relato dele em 1990 e alguma coisa, algumas décadas depois. Em um dos relatos que ele escreve, ele fala assim, exatamente assim: sempre que escrevemos sobre avivamento, é porque ou ele foi embora, ou ainda não chegou. Porque quando ele chega, você não tem tempo de escrever nada, você só consegue viver aquela experiência gloriosa. E quando eu leio esse relato aqui, eu fico todo arrepiado, de pensar que, Espírito Santo, deixa eu experimentar isso aqui, deixa acontecer isso aqui na minha nação, deixa isso acontecer isso aqui na minha igreja, deixa isso aqui acontecer na minha cidade. Como nós estamos precisando desse sopro de Deus. O tempo que a gente tem vivido, os dias difíceis que nós temos vivido, tem quase que apagado as chamas nos corações. Existem pessoas, e se você parar para pensar, você vai lembrar de algumas pessoas assim, que estão em cima das suas muletas de argumentos, tentando deixar para a gente o mais
bonito, mais enfeitado possível, a realidade de eu não preciso da igreja local. Ou tem uma outra vertente aí, tem uma outra galerinha, que é aquela galera de, eu me acostumei com culto online, eu não consigo mais ir para a igreja. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa demoníaca. Não participar do corpo é uma coisa demoníaca. E é mais uma seta do maligno que tenta esfriar a igreja do Senhor. Só que a verdade sobre isso é que a igreja não para. A verdade sobre isso é que pode ter gente que esfria na fé, mas tem gente também que se aquece. A verdade sobre isso é que pode ter gente que não está disposto a levantar na sua casa e ir para a igreja, mas tem gente que está disposto, e essas pessoas carregam a cruz de Cristo pelas ruas da cidade e transformam os lugares onde elas vão. É impossível ser cheio do Espírito Santo e não querer ter comunhão com o corpo. É totalmente impossível estar cheio do Espírito Santo e não querer participar do corpo. É impossível. Se você está na sua casa assistindo a gente hoje, eu queria falar para você que, olha, tudo bem que você está aí, graças a Deus que você está aí, é ótimo que a gente tem equipamentos para chegar até você, mas não fique só nisso. Não fique só nisso, pelo amor de Deus, não fique só nisso. Você precisa experimentar coisas que nós só experimentamos aqui. Eu estava pensando nisso, e eu me lembrei da última vez que o pastor Marcelo e a pastora Maria estavam aqui em Guarulhos. A gente foi jantar na casa da minha irmã, e nós estávamos na mesa conversando, e a gente estava conversando, e eles estavam contando para a gente justamente sobre essa falta que eles sentiam de cultuar presencialmente. Porque na época eles estavam lá em Água Branca, só que cultuando com a gente aqui só no online, né? Os cultos não aconteciam sempre, lá não aconteciam sempre, estava com as células e os grupos de estudo, mas eles estavam contando e abrindo o coração deles acerca disso. E eu chorei demais, vendo nossos pastores chorar na mesa com a gente, assim, chorando com a gente, falando, vocês são privilegiados de poder, no domingo, levantar, colocar a roupinha de vocês de ir para o culto e ir para o culto. A pastora Maria estava contando para a gente que no culto das mulheres, ela colocou a roupa do culto das mulheres, colocou o lenço do diaconato e ficou sentada assistindo. E aquilo partiu o meu coração de um jeito que vocês não fazem ideia. Porque nós não valorizamos o acesso que nós temos ao corpo. Existem pessoas espalhadas pelo mundo que têm uma página da Bíblia e se apegam nessa página da Bíblia de um jeito que chega a ser cego. E a gente tem a palavra inteira, e a gente tem, se não temos nossos carros, nós temos os ônibus, nós temos os Ubers, nós temos tudo que a gente puder ter. E às vezes a gente opta por ficar em casa, às vezes a gente opta por não cultuar, às vezes a gente opta por assistir um filme, para ir para o shopping. E eu não estou falando que você não tem que fazer isso, você tem que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Mas o que eu não posso fazer é deixar de valorizar o corpo de Cristo, porque isso aqui foi sacrifício de muita gente. Isso aqui tirou muitas vidas, para que você pudesse estar aqui hoje. E às vezes nós não estamos. Eu queria falar para vocês, para que vocês não fiquem de fora, porque esse mover que a gente está lendo aqui, esse mover está chegando. Esse mover está chegando. E sabe por que eu tenho certeza que esse mover está chegando? Porque a palavra de Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos dos céus, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. 2 Crônicas 7:14.
o Espírito Santo te diz assim: ei, se você orar, se você clamar a mim, se você se humilhar, eu vou ouvir dos céus, eu vou perdoar o seu pecado, mas não só isso, eu vou curar a sua terra. O nosso Brasil precisa de cura, e a cura está no nosso coração, a cura está em você. Essa aqui é a promessa de Deus. Só que essa promessa de Deus Ele vai derramar sobre o sedento, Ele vai derramar sobre o povo dele, Ele vai derramar sobre o povo que clama por Ele. É preciso ter sede para beber. É preciso ter sede para beber. Isso aqui me fez lembrar de uma crise muito grande que a igreja sofreu lá na Inglaterra, no ano de 1700, e as igrejas estavam fechando, estava parecido com o cenário atual, as igrejas fechando, os crentes sumindo, os grupos parados, tudo parado, e aí surgiu um grupo de estudantes, e o que eles tinham em comum era uma chama no coração, e eles começaram a se reunir para buscar a Deus, para orar, para ministrar uns pelos outros, para clamar pela igreja no país deles. Até que na noite do dia 31 de dezembro de 1739, a crise vinha de 1700, o que aconteceu foi em 1739, às 3 horas da manhã, o Espírito chegou. Eles foram tão impactados pela presença, que daquele dia em diante começou uma onda de evangelismo, que levantou a igreja, e centenas de milhares de pessoas foram convertidas nessa ocasião. Era um grupo de estudantes, depois de 39 anos, se tornou centenas de milhares de cristãos povoando as igrejas na Inglaterra, justamente porque aquele povo falou: ei, eu não me conformo com essa situação, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso me dedicar mais. E aí depois, olha como as coisas são loucas, depois de 100 anos, a Inglaterra sofreu uma nova crise no Evangelho. E essa crise era 100% parecida, não era mais ou menos, era 100% parecida com o que a gente está vivendo hoje. Que começaram a surgir muitos falsos profetas, muito evangelho humanista, começou a surgir essa hipergraça, essa coisa bonitinha que se vê aí na internet. E aí aconteceu que o povo foi esfriando cada vez mais, e aí Deus levanta um cidadão, Deus levanta uma pessoa, Charles Spurgeon. Vocês devem saber um pouco da história dele, devem saber quem ele é, mas Spurgeon, no auge do ministério dele, pregava todas as semanas para mais de 12 mil pessoas na catedral na Inglaterra, lá em Londres. E aí uma vez um jornal procurou Spurgeon para saber por que as pessoas estavam sendo transformadas daquele jeito lá dentro. Porque a cada culto vinha gente de longe, as pessoas eram transformadas, eram curadas, existia um mover absurdo do Espírito Santo. E aí um repórter foi fazer uma entrevista com ele e perguntou: qual que é o segredo disso que está acontecendo na sua igreja? A gente está falando de 1800 e o cara com 12 mil pessoas dentro de um lugar ouvindo a palavra de Deus. E aí ele falou assim, ó: o segredo é a reunião de oração que nós fazemos todas as segundas-feiras. E aí ele não para por aí, ele fala assim: a reunião de oração é a usina de poder dessa igreja. Se a oração parar, a igreja para. Querido, o que tem no meu coração sobre tudo isso é: ei, Cade, ore mais porque o avivamento virá, ore mais porque o Espírito Santo vai fazer mais uma vez, mas ore mais. E aí tem mais uma coisa que acontece quando a gente ora. Quando oramos,
a realidade muda. Fala assim: quando oramos, a realidade muda. Eu queria que você abrisse muito o seu coração para o que eu vou falar agora. Eu queria dizer para vocês que eu fui surrado por essa palavra aqui. Eu passei essa madrugada apanhando horrores dessa ministração aqui. E sabe o que Deus me diz sobre esse tópico? Ele diz que a oração é a base para a restauração da nação. Ei, o que a igreja precisa entender é que quem muda a história da nação não são os políticos. Quem muda a história da nação é Deus. E quem motiva a mudança é a oração dos santos. Não adianta a gente ficar acreditando em A ou B, acreditando que um é salvação e o outro é derrota, ou qualquer coisa assim. O que a gente tem que acreditar é que se o povo de Deus se levantar em oração, Deus vai colocar pessoas estratégicas, Deus vai mudando os cenários, Deus vai fazendo a coisa mudar. Quando Ezequias orou, Deus livrou Jerusalém de um terrível ataque que destruiria tudo, que ia acabar com Jerusalém. E aí eu vou te levar por mais uma história. Essa história aconteceu nos Estados Unidos, em julho de 1857. Deus levanta um cidadão chamado Jeremias Lampier. Esse cara, ele sentiu uma motivação de Deus, porque os Estados Unidos estavam quebrados, os bancos estavam quebrados, as empresas estavam fechando, as grandes montadoras estavam se destruindo. Os Estados Unidos estavam passando pela maior recessão que ele já passou, foi uma coisa terrível. E aí esse cara se levanta e começa a distribuir alguns folhetos. E aí ele começou em 1857, em julho, a distribuir alguns folhetos. E nesse folheto convidava as pessoas para uma reunião que ia acontecer lá em setembro. Aí ele distribui os folhetos, ele foi nas pessoas que estavam desempregadas, nos comerciantes, nas pessoas que estavam tentando sobreviver. E aí ele distribui isso, e em setembro ele começa uma reunião que tinham 6 pessoas. Setembro. Em março, 6 meses depois, tinham 10.000 pessoas, 10.000 homens de negócios, reunidos, orando por um avivamento em Nova York. E sabe o que aconteceu? Aquelas orações daqueles homens varreram os Estados Unidos. E uma pessoa que viveu, que foi parte desse avivamento, foi o evangelista, o Moody. Vocês devem ter ouvido falar muito sobre esse cara. Ele foi uma lenda viva. E aí o que aconteceu? Ele viu tudo aquilo acontecer, Moody viu tudo acontecer. E aí ele escreveu exatamente assim, ó: a seara estava pegando fogo, e parecia que os Estados Unidos eram uma grande reunião de oração. E aí o que aconteceu? Aconteceu um avivamento nos Estados Unidos. E esse avivamento não foi enxapação do Espírito Santo só. Não foi o Espírito Santo falando em línguas através das pessoas, as pessoas só sendo curadas. O país foi curado. Ei, clame a mim. Clame a mim. Eu não tenho só para você, eu tenho para a sua nação, eu tenho para a sua terra, eu vou sarar a sua terra. Aconteceu exatamente o que está escrito. Os Estados Unidos começou a avançar na economia, as igrejas se fortaleceram e todo mundo viu os Estados Unidos retomando com todas as forças. Que Deus nos mova a orar pelo nosso país todos os dias. Porque se a gente orar, a realidade vai mudar. Se a gente orar, os dias difíceis passarão. E eu quero te contar uma coisa. Se você não guardou nada que eu falei, não tem problema. Guarda só isso. Eu queria falar para você que a oração não é poderosa, mas a oração aciona o Todo-Poderoso. Sabe de uma coisa? A igreja fraca ora e o Deus onipotente age e a realidade muda. Eu quero que você guarde no seu coração: a igreja fraca ora,
o Deus onipotente age e a realidade muda. É isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para mim. Nós precisamos entender que nós somos fracos, mas quando a gente ora, a gente move o coração de um Deus que é o Todo-Poderoso, e a realidade muda. Ezequias, e aí aqui eu vou me aprofundar um pouco na história. Se a banda quiser já subir, eu estou encerrando, prometo. Ezequias, ele tinha 39 anos, ele era rei desde os 29, 28, se eu não me engano, mas ele já era o rei. E aí ele se deparou com 39 anos, com dois problemas que eram impossíveis de solucionar humanamente. Ele começou a enfrentar, o primeiro problema foi um ataque do Império Assírio. Esses caras eram os mais brutais e os mais poderosos daquela época. O exército deles tinha 185 mil soldados. E eles cercaram Jerusalém. Jerusalém não tinha 185 mil pessoas. Imagina, só os soldados dos caras era maior que Jerusalém inteira. E aí eles cercaram Jerusalém, e o comandante mandou um recado para Ezequias, dizendo assim, renda-se, Deus nenhum pode te livrar das minhas mãos. E aí a Bíblia fala que Ezequias orou. E aí, cara, quando a igreja fraca ora, o Deus forte age e a realidade muda. Sabe o que aconteceu? Deus mandou faz assim, mas faz com o dedinho assim, faz com o dedinho para a gente entender, faz assim, Deus mandou um anjo, e esse anjo matou os 185 mil soldados, e livrou Jerusalém daquela destruição. E aí parece que estava tudo bem, mas aí Ezequias descobriu que ele tinha uma úlcera, que ele tinha uma doença, e não tinha cura para a doença dele, e ele estava muito mal. E aí Deus mandou Isaías lá para falar para ele: ei, arruma a sua casa que você vai morrer. Olha só, o cara estava doente, morrendo. Deus mandou, e não é Deus mandou de hoje não, que a gente não sabe se Deus mandou. Se está na Bíblia, Deus mandou mesmo. Deus mandou Isaías. Isaías chegou em Ezequias e falou assim: arruma a sua casa, você vai morrer. E aí a Bíblia fala que Ezequias se voltou à parede e começou a orar e começou a chorar. E essa mesma Bíblia, que é a palavra de Deus, diz que Deus se compadeceu e livrou Ezequias da morte, e deu mais 15 anos de vida para Ezequias. Gente, se a gente orar, a realidade vai mudar. Pode me cobrar, porque eu estou falando isso com toda segurança bíblica. Se a gente orar, a realidade vai mudar. Eu lembro claramente de quando eu era bem pequeno, e a gente estava em Barretos, e meu pai estava pastoreando lá, a gente não tinha plano de saúde, a gente estava vivendo um tempo, a gente estava falido, vivendo um tempo de destruição mesmo, e eu peguei hepatite e meu pai pegou pneumonia. Então imagina como que foi. Só que a hepatite que eu peguei, ninguém conseguia descobrir como é que era, e eu estava morrendo. E eu lembro pouca coisa, porque eu era muito novo. Mas eu lembro claramente que um dia eu estava deitado na cama dos meus pais, lá em Barretos. E era como se eu tivesse de despedida, assim, porque eu estava muito mal mesmo. E aí eu lembro que naquele dia meu pai e minha mãe sentaram na cama assim do meu lado. Os dois colocaram a mão em mim e oraram por mim. E eu adormeci. E eu acordei curado. Eu acordei completamente curado. Meu quadro começou a reverter, e eu não tive nem cicatriz no sangue da hepatite, porque eu fui curado de verdade. Uma vez a gente estava viajando para Cuiabá. Eu estou falando para vocês de exemplos que não são os exemplos distantes, não são os exemplos que às vezes a gente olha para os exemplos bíblicos e encara como algo um pouco distante. Uma vez a gente estava viajando para Cuiabá e os índios fecharam a estrada, botaram fogo em tudo, apontaram arma para todo mundo, foi uma loucura.
E a gente ficou horas, muitas horas parado perto de Rondonópolis. E aí veio uns caras que estavam junto com a gente assim no trânsito e falaram assim, ó, a gente está com um guia, e esse guia falou que tem uma estrada de terra aqui, que tem pouquíssimos quilômetros e leva até tal cidade. A gente consegue ir por tal cidade e tal. Meu pai tinha um carro bem pequenininho, um Siena, e os caras estavam com caminhonetes grandes. E aí a gente pegou aquela estrada, e não era estrada de terra, era um deserto de areia. Não tinha nada em volta, era areia pura. E aí o carro do meu pai atolou uma primeira vez, eles ajudaram a gente a andar um pouco mais. O carro do meu pai atolou, isso de noite, breu total. O carro do meu pai atolou mais uma vez, eles ajudaram mais uma vez. Na terceira vez o carro atolou e apagou completamente, entrou areia em tudo, o carro desligou. E aqueles caras, meu pai ficou buzinando, e eu lembro da cena, do meu pai buzinando, e os caras lá na frente assim, ó. E eles